Então, pessoal, dando continuidade aqui, apenas um resuminho do que eu falei aqui em cima. Então é o seguinte, maneira genérica, né? Então vocês têm dois tipos de átomos, que vai dar origem aqui entre eles ao par de elétrons, né? Que é a ligação covalente propriamente dita, tudo bem? Então você tem um átomo A e o átomo B. Então, por conceito, né, por definição, a tendência que eles têm é igual, pessoal, Eles têm o quê? Tendência de receber elétrons, tá bom? Então os dois têm a mesma tendência. Fazendo um paralelo rapidinho, na ligação iônica, você tinha quem? Você tinha um que doava elétrons e você tinha um que recebia elétrons, tá bom? Estabelecia o que? A transferência de elétrons, formação de cátions e ânions. Aqui não. Aqui eles têm o que? A mesma tendência, que é a de receber elétrons. Quem é que participa da ligação covalente, pessoal? Ou então a ligação molecular? Vocês podem perceber o seguinte, que metal não faz parte da ligação covalente, pessoal. Então, se você pegar a tabela periódica, a ligação covalente ela está situada praticamente, né, com algumas exceções, dessa escadinha em amarelo aqui, para a direita, tá certo? Lembrando aqui que os gases nobres, ou gases raros, né, eles não fazem ligação covalente, que eles já são estáveis. Inclusive, é muito difícil eles formarem algum tipo de ligação. Até existe, mas é muito difícil e essa é uma outra história que eu explico depois, tá bom? Então, a ligação covalente, pessoal, ela está situada aqui, nessa escadinha que são o quê? São os semimetais. O que está em branco aqui, são os metais. E o que está, o que está em branco aqui são os não metais. O que está em azul são os metais. E o que está aqui em amarelo na escadinha são os semimetais, tá bom? Os não metais, pessoal, olha lá, um branquinho, a legenda aqui, não metais, tá ok? Os não metais também são chamados de ametais. Então, pessoal, quem é que participa aqui, Participa o hidrogênio. Então, um dos átomos pode ser o hidrogênio, os não metais, também chamado de ametais, e os semimetais. E aqui, pessoal, quem seriam os átomos representados aqui por B? A mesma coisa, hidrogênio, não metais e semimetais, tá certo? Na ligação iônica, lembrando, entrava quem? Os metais e os não metais, ou metais e hidrogênio, tudo bem? Então, aqui a ligação covalente, ela se estabelece entre eles, viu, pessoal? Não significa que é entre hidrogênio e hidrogênio, pode acontecer. Não metais, pode acontecer. Semimetais, que também pode acontecer. Mas pode acontecer também, por exemplo, entre hidrogênio e não metais, hidrogênio e semimetais, ou entre não metais e hidrogênio, não metais e não metais, não metais e semimetais, e por aí vai. Então eu digo de maneira genérica da seguinte forma, a ligação covalente acontece entre esses que estão aqui, tá bom? Pessoal, então a interação é a formação do que? Os elétrons serão compartilhados, tá certo? E vai formar o que? A ligação covalente propriamente dita, com um par de elétrons. Graficamente, pessoal, nós representamos assim, é um balãozinho com duas bolinhas dentro, uma de cada átomo. O que seria isso aqui? Seria a representação do elétron, tá bom? Então seria algo parecido com isso daqui, o átomo A estaria aqui e o átomo B aqui à minha direita, cada um participando com um elétron. E a ligação, o compartilhamento, seria o quê? Seria a ligação covalente propriamente dita, tá bom? Deixa eu detalhar um pouquinho mais isso aqui, pessoal. A ligação poderia ser da seguinte maneira, eu vou omitir os átomos, pessoal, só vou colocar as ligações, Então, do jeito que eu desenhei ali, então você teria o quê? Você teria os dois elétrons, que eu represento por essas duas bolinhas, uma vem do A e a outra vem do B. Então, cada um entra com um elétron aí, tá bom? Então, estabelece o que? Um par de elétrons e a ligação covalente. Ficou um pouquinho gordinho aqui, pessoal, mas dá na mesma, tá bom? Uma outra representação que nós usamos mais, devido à praticidade que ela oferece, ao invés de colocar assim, pessoal, duas bolinhas, que são os pares de elétrons, cercado por um balãozinho, colocar um tracinho. Um tracinho assim, Então, por esse tracinho, nós temos a ideia o quê? De um par de elétrons, tá bom? Então, isso aqui é chamado de ligação simples.
Na verdade, eu deveria colocar assim, ó, ligação covalente normal simples. Covalente, porque é o título da aula de hoje. Agora o normal, pessoal, eu explico mais para frente, mas tem tudo a ver com isso daqui, ó. O par de elétrons, ou a ligação, ela é formada com 2 elétrons, um de cada átomo. Existe também aquela, pessoal, que o par de elétrons é formado com os 2 elétrons vindo de um átomo apenas, que nós vamos chamar de ligação dativa, mas isso eu explico uma outra hora. Tá legal?